Cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, a todos os irmãos e irmãs, que o Senhor venha abençoar a cada um. Glória a Deus, nossos irmãos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor Jesus juntamente conosco. Adorar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, exalte ao Senhor, adore ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele está aqui. Glória a Deus, fechemos os nossos olhos, vamos adorar ao Senhor. Maravilhoso Deus, querido, eterno Pai, Senhor, Deus dos céus e da terra. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor Jesus, para estarmos aqui. Oh Deus, nós cremos, Senhor, que essa noite é noite de bênção, é noite de aprendizado, Senhor Jesus, da Tua presença. Tome, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, olha para nós com Teu olhar de graça, de misericórdia. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto, meu Deus querido, que a Tua presença venha ser notória em nosso meio. Jesus, fala através dos louvores, fala através da palavra. Senhor, fala, meu Deus, aos nossos corações. Senhor, vem usar, Senhor Jesus, o Teu servo que vai trazer, Senhor, a Tua santa palavra. Jesus, toma, Senhor, cada um em Tuas mãos. Aqueles que estão a caminho, Senhor, vem da graça, Jesus querido, que possam chegar até aqui, Senhor Jesus, e que não haja nenhum impedimento. Assim, Deus querido, Deus santo, nós já te somos gratos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Irmã Maria Luísa, fazendo os hinos da harpa. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Vos saúde todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. É maravilhoso estar mais uma vez na presença do Rei. Ele é bom e a sua misericórdia para sempre. Glórias a Deus. Resolve, Senhor, cada situação das nossas vidas, Pai. O Senhor é o nosso advogado. Glória a Deus. Oh, Rei poderoso, fiel, louvado seja o Senhor. Vamos cantar hinos da nossa harpa nessa noite para a glória do Senhor. Aleluias. Cantemos ao Senhor. Oh, Senhor, avante o voo 310. Jesus é o Redentor, Ele veio nos salvar do mundo de horror, as ondas desse mar. Todo que crê em glória verá, também ao poder, e gozo terá. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo profundo, Jesus no coração. É olhando para o avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo espalhará. E eu aqui serei a Ele com fervor. Somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo profundo, Jesus
santos do Senhor, glória e poder, Jesus descansará, meus céus vão chover, em breve voltará. Aonde eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo bem profundo, Jesus no coração, não olhando para onde eu vou, esteve a Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu aproximar. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com eles cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão, tenho um gozo bem profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo. Avante eu vou, aleluia, glória a Deus. Não podemos olhar para o mundo, vamos avante olhando para Jesus, olhando só para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. 262. O Senhor está conosco. Ele diz que está, oh glória, Senhor, estás comigo. Aleluias. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, estás comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Oh, dá-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre do pecado me guardando. Aleluia! Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Ó Deus, por Deus estamos nós santificados, em ti Jesus que nos tem resgatado do mundo e de todo meu pecado, também em nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo tempo, ó, dá-me tua vida, teu sustento. Aleluia, oh aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. 246. Oh, Senhor, toque em nós, para nós te louvarmos com ousadia, Pai. Louvado seja Deus. O Senhor é o nosso bom pastor. Um descanso em Jesus. Aleluia. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. Permaneces pela graça que Ele deu. Tu faz com teu salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo.
Com Jesus tuas me aprendeste ser manso, e sua noite o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus da vitória aos santos concedeu. Oh glória, aleluia. Oh meu Deus, somente na oração, meu Pai, louvado seja Deus, podemos encontrar a força. Louvado seja Deus através da oração. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Aleluia. Número 70. Jesus está voltando. Precisamos falar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Glória a Deus. Cristo Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh Senhor, aleluia. O Senhor está voltando. Meu Deus. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando vimos nas nuvens voltar. De esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Jesus pra vir regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Cristo Jesus não vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem voltar, Jesus pra mim regressará. Com paz e ser para ti sua vida, ela trará gozo ao teu coração. Ou te fará adoecer mais ainda, temes que só te trará maldição. Cristo Jesus não vai voltar, vai voltar, vai voltar. Como vem voltar, Jesus breve regressará. Cristo a mim a promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será por Jesus proclamado, sobre a terra por todos o rei. Cristo Jesus não vai voltar, vai voltar, vai voltar. Como vem voltar, Jesus pra mim regressará. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, vamos cantar mais um louvor, Senhor, porque Ele se faz presente, está aqui para receber o nosso louvor. Glórias a Deus. 469. 469. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Senhor, tu és maravilhoso. Ó Deus de glória. Oh, aleluia. 469. Também nós, Senhor, com graça vinda do altar. Oh, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Quando angelical trombeta nesse mundo explodiu, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e é Deus
meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até rolar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai dar glória, pronunciar, oh glória. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu escolhi Jesus a me chamar. Ó música suave, há de sempre me ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Que gozo para minha alma, vai nos novos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Deus. Eu espero e você também. Vamos ouvir o Senhor chamar o nosso nome. Que maravilha, né, irmãos? Glórias ao Senhor. Aleluia. Vamos ouvir o pastor, aleluia, trazendo a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor. O Senhor se faz presente. Glorificado seja o nome do Senhor, que salva a todos, paz, no nome do Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que a glória e a honra seja dada ao nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Toda glória, toda glória. Vamos ao Evangelho de João. Oh, aleluia. Louvado. Evangelho de João, capítulo 8. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 21. Aleluia. Eita glória. João, capítulo 8, versículo 21 a seguir. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Amém. Jesus defende a sua missão e autoridade. Versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer
a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes?
Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém? Oh, Jesus. Tudo Deus, por falar a verdade, né? Deus, Louvado aleluia. seja o nome do Senhor. Tem misericórdia Aleluia. de Jesus, aleluia. Vamos orar, mas Aleluia. uma vez diante desta palavra. Já convido aqui o presbítero também para fazer a oração. Maravilhosa essa palavra, Santo Amém? de Israel. Em seguida, Israel. a diaconisa Cleina continua. Glória, glória ao Salvador. Glória, glória, Santo. Eu salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Oremos. Glória a Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Graças Aleluia, que é a verdade, que é a vida. Goste de quem gostar, Senhor. Mas tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Meu Deus, nós se reunimos nessa noite na Tua presença. Queremos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, fala conosco. Usa quem vai louvar. Usa quem vai pregar. Usa quem vai dirigir. Usa quem vai trazer uma saudação da Tua parte, meu Deus. Pai, continua abençoando esta obra. Continua, meu Deus, salvando, libertando e transformando as almas para o Teu reino. Ó Senhor, nós não somos nada, somos cinza e pó. Se rendemos aos Teus pés, se humilhamos aqui, Senhor, na Tua presença. Queremos sentir a Tua Shekinah, a Tua unção. Pai, toca em nós esta noite. Toca em nós esta noite. Santifica, Senhor, nossos lábios, a nossa boca. Santifica, meu Deus, os nossos olhos. Ah, meu Deus, o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, vai falando, Pai, aos vizinhos, Senhor. Vai falando a esta comunidade. Pai, toca a trombeta
trombetas, Senhor, nesse lugar. Meu Deus, aqueles que te assistem, meu Deus, pelo Facebook, aleluia, pelo YouTube, aleluia, pelo Instagram, Senhor, vai visitando o lar deles, Senhor, a família deles, abençoa, meu Pai, continua abençoando aqueles que já estão dentro da arca, meu Jesus amado e eterno, fala conosco esta noite, queremos sentir a Tua presença, Senhor, vai batizando com o Espírito Santo, vai renovando nesses últimos dias, Senhor. Eu não sei qual é a luta que os irmãos estão passando e enfrentando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Senhor, o Senhor liberta nesta noite, aleluia. O Senhor transforma esta noite, Senhor, porque a Tua vontade é salvar e libertar. Pai, continua conosco, em o nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. A irmã Cleia, dando continuidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui eu já quero encerrar minha participação, porque hoje é noite de aprendizado da palavra de Deus, né? Vamos ouvir a nossa sã doutrina com o pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado e exaltado é o Rei poderoso. Aleluia. Senhor, nosso bom pastor, meu Pai, o Senhor quem fala, Senhor, nosso Rei, aleluia. Nós somos apenas pobres, Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade, o privilégio que temos de estarmos na presença do Senhor diante da responsabilidade, né? Falarmos das suas grandezas, do seu amor, da sua justiça, do seu juízo. Enfim, a responsabilidade é grande quando nós estamos diante da noiva do Cordeiro, diante da igreja, para falarmos da palavra de Deus, né? A palavra já está dizendo, a palavra de Deus, não é a nossa palavra, o que achamos, o que pensamos, não é o que desejamos, não é o que achamos que é melhor para nós, enfim, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre irá contrário aos nossos desígnios, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos. Nós lemos nesta passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo de número 21, quando Jesus aqui está defendendo, falando sobre a sua missão, para que ele veio, a que propósito, a que finalidade ele veio, qual o fim, o objetivo que ele veio e por quem ele veio, quem o enviou, que foi o próprio Pai, né? E que missão ele trouxe sobre sua responsabilidade, que foi também transmitir a palavra não dele, como ele mesmo disse, a palavra do Pai, a palavra do Pai. E nesse texto, o nosso querido irmão, ele fala também sobre a autoridade que exerce a pessoa de Jesus dentro da sua missão, enviado pelo próprio Pai. Ou seja, ele apenas não foi enviado, mas ele veio revestido de autoridade para poder realizar a sua devida missão na face da terra. E nós bem sabemos que quando ele nos comissiona, também nos envia, ele também nos prepara e nos concede também autoridade. Autoridade, quando ele até fala sobre a comissão com relação à obra
missionária, que é uma responsabilidade de toda a igreja, uma responsabilidade de todos aqueles que uma vez aceitaram a Jesus pela fé, responsabilidade nossa. E ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide a alguma parte, a algum lugar, a alguma pessoa. Não, ide por todas as nações. Aonde você tiver acesso, aonde você puder alcançar, não se restrinja. Vá, leve, vá e leve o que foi lhe determinado para que você levasse. Ide por todo mundo e pregai e fazei, aleluia, as suas proezas e fazei os seus projetos, os seus propósitos. Não, pregai o evangelho. Nesta missão, ide e pregai a todas as nações. E ele fala que posteriormente, ao sairmos nesta finalidade de pregar, quando aqui estamos sendo enviados, quando ele fala nesse texto, então ele diz que após sair, você verá que sinais acontecerão, e os sinais seguirão, os sinais eles vão acompanhar, vão estar, aleluia, posteriormente seguindo a você, estão te acompanhando aqueles que creem. Se você está indo, se você está assumindo as diretrizes da missão, é porque você crê, você está crendo, você está aceitando a palavra de bom grado. E se você está crendo, aleluia, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão um demônio, falarão uma nova língua, enfim, acontecerá aquilo que for necessário para a realização da obra do Senhor. Assim como ele enviou Jesus à terra e revestiu, deu a ele uma missão, deu a ele um propósito, deu a ele uma direção. Jesus não veio para fazer o que ele pensava em fazer, mas ele veio como homem para fazer o que ele pensava em fazer, porque como Deus, ele, claro, tem o mesmo pensamento do Pai, porque a mente é uma só, é espírito, e simplesmente o que um pensa, o outro está de acordo, porque são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Como homem, ele não poderia inserir projetos que tivessem de acordo com sua mera e espontânea vontade humana, aquilo que ele achasse que fosse melhor para ser colocado naquela condição. Ou seja, ele recebeu a missão e recebeu uma visão, um projeto espiritual traçado pelo próprio Deus. A partir do momento que ele saiu nesta missão de vir à terra, o Pai começou, claro, a orientá-lo, a designá-lo, e ele então fez sua missão. E a prova diz que quando ele teve que voltar para o Pai, ele disse que não deixaria-nos só, mas ele enviaria o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade, que nos faria lembrar tudo o que ele nos ensinou, nos faria lembrar tudo o que ele havia dito, e nos faria saber coisas novas, coisas futuras, que ainda não saberíamos. E isto nós temos testemunhado, porque tem acontecido em nossa vida. Na proporção que nós saímos da missão, que nós colocamos o propósito de fazer o ídolo do Pai, o projeto de Deus, então o Senhor começa a desencadear em nossas vidas, a desenvolver projetos espirituais e nos dando condição de utilizarmos as armas necessárias para lutar neste mundo perdido, né? Neste mundo que vive na escuridão. Bom, assim como Jesus foi enviado e foi preparado, ele também tem nos chamado, a cada um de nós, e tem nos comissionado para fazermos o seu ID. A alguns, ele dá algumas tarefas de maior
dimensão, de maior proporção, de maior responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado, assim diz a palavra, né? Então tem uns que recebem mais talentos, a parábola dos talentos, outros recebem um pouco menos, mas ninguém fica sem receber nada, porque Deus, quando Ele chama, Ele entrega, aleluia, algo em nossas mãos. Para começar, Ele nos dá o seu Santo Espírito, aleluia, que é o contato direto para termos com Ele. Mas nesta passagem, voltando aqui ao texto, Jesus, quando estava neste discurso, e ele ali falando, antes ele havia pregado na questão, quando ele fala ali sobre a questão do milagre, né? Fala sobre a mulher adúltera, a transformação. Posteriormente, ele vem e traz um sermão sobre ele sendo a luz do mundo, e ele fala: quem me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Jesus, antes desse discurso que ele fez esse outro, dizendo, se declarando a luz do mundo, mostrando que o mundo está em trevas. Quando falamos do mundo, nesse contexto, estamos nos referindo à humanidade sem paz e sem salvação. O pecador que não é remido. O pecador, não estamos falando, lembre-se disso, não estamos falando do mundo cósmico, do mundo científico, do mundo geográfico, não estamos falando do mundo físico, não estamos falando do mundo animal, não. Estamos falando do mundo humano, aquele mundo que João, ele declara, o evangelista desse mesmo livro, declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira, este mundo, a humanidade pecaminosa, a humanidade pervertida, a humanidade que estava caminhando a passos largos, e ainda está a humanidade sem Deus, caminhando a passos largos em direção ao mais profundo abismo, louvado seja o nome do Senhor. E a este mundo que o Senhor amou, enviando o seu Filho, e assim capacitando ele, e após o seu Filho cumprir a sua missão, ele então preparou e estabeleceu a igreja na terra, e ele diz que a igreja exerce, usufrui do mesmo poder e das mesmas prerrogativas que ele, com autoridade de também desfazer as obras do diabo em nome dele, em nome de Jesus. A igreja que é, aleluia, revestida pelo Espírito Santo, como diz o Senhor no livro do Apocalipse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como diz o Senhor, é muito maior o que está em mim e em você do que o que está no mundo. O mundo já é do maligno, com toda sua concupiscência. O mundo humano está sob o domínio, o comando do maligno por conta do pecado, por conta da iniquidade, do acúmulo, da multiplicação de pecado. O mundo vive nessa situação em que o maligno está dominando. Porém, a igreja que está no mundo, mas que não pertence ao mundo, os que foram chamados pela fé em Cristo Jesus, a partir da missão do resgate, na vida de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário, a partir desse momento, aqueles que creem no seu nome, aqueles que aceitam a fé, passaram, aleluia, por uma transformação e passaram a ser constituídos como igreja. E estamos atuantes neste mundo, e o Senhor nos revestiu também de autoridade, como também nos comissionou, nos revestiu de autoridade, como revestiu a Jesus, e assim nos deu o Espírito Santo que desceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, e nos revestiu de autoridade e poder para que possamos continuar dando, aleluia, procedimento ao ministério para o qual Jesus, ele começou e nos chamou para dar continuidade, nos comissionou e nos preparou, e assim tem nos capacitado, e em cada instante ele está preparado
através do seu Santo Espírito, para que nós possamos dar continuidade a levar as boas novas de salvação ao mais vil pecador. Ou seja, a mesma missão que Jesus teve na terra, nós também temos. Estamos com a responsabilidade de darmos continuidade. Assim como João e os que antecederam a João pregaram sobre o nascimento do Messias, o nascimento virginal, que era a vinda de Jesus, o Messias prometido, e João, o último dos profetas, ele foi o precursor de Jesus, ele que antecedeu, que preparou o caminho do Senhor. Assim, após a sua morte, Jesus dá continuidade, começando ali no batismo, ali quando aconteceu o batismo de Jesus, através da pessoa do profeta João, quando aconteceu o batismo do Senhor, que o Senhor se fez presente ali e revelou-se naquele instante. Existe até uma passagem no Evangelho que fala que a água, nós lemos isso ontem, acho que lemos ontem essa passagem nas cartas, que fala sobre a água e o sangue são testemunhas na terra. Acho que essa passagem nós lemos foi na oração, não foi? Deixa eu só ler aqui, relembrar novamente esse texto. Nós lemos nas epístolas, foi na oração de ontem. Estava falando sobre o batismo e me lembrei desse detalhe, que alguns, está aqui, 1 João capítulo 5 e versículo 7 diz assim: há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E diz assim, estes três são um, eles são um. A Palavra, ou melhor, o Pai, a Palavra, que é Jesus, a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, a Palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus se fez, porque não é, ele é Espírito, e habitou em meio à humanidade para conviver, para trazer as boas novas de salvação e preparar a igreja, né? E o Espírito Santo, esses três são um, estão no céu. Há três, versículo 8, há três que dão testemunho na terra, que é o Espírito, que foi enviado por Jesus, né? O Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, a água e o sangue. Bom, a água, aqui alguns enfatizam que pode representar a água do batismo de Jesus, que na ocasião do batismo, Jesus teve a oportunidade de receber a mensagem do Pai. O Espírito Santo ali desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, não foi assim? E se revelou e o Pai confirmou. Mas há outros que dizem, e nós acreditamos mais nesse outro contexto, que fala assim, porque diz assim, há três que dão testemunho na terra, que é o Espírito, que é o Espírito Santo, a água e o sangue. O sangue nós sabemos que é o sangue vertido na cruz do Calvário derramado. Só que do corpo de Jesus também saiu o quê? Água, não foi? Saiu água, porque uma grande parte do nosso corpo é o quê? Composto de água. Então a água nós acreditamos que não distorcemos alguns que acreditam que foi o batismo, que aqui fala sobre o batismo, mas entendemos mais profundamente que esta água, que diz assim, e os três são um. Justamente a água, que a água do batismo é para o arrependimento de pecado. Por isso que alguns mencionam que a água está se referindo a essa. Mas nós ficamos mais no pensamento, no entendimento de que a água que se refere é a água que saiu do corpo de Jesus, como também o sangue, porque diz no final do versículo que o Espírito, o sangue, a água e o sangue, os três são também um, que dão testemunho na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, falando sobre a água, Jesus, ele então foi batizado lá no Rio Jordão e, por ocasião, o Senhor confirmou ali o seu ministério e se encerrou-se literalmente o tempo de João. A partir daí, Jesus deu continuidade, João foi o seu precursor, o antecessor, e então Jesus, ele
fez a missão e depois que ele foi enviado ao Pai, ele simplesmente tinha preparado a igreja, enviou o Espírito Santo para estar consolando a igreja, ajudando a igreja, intercedendo pela igreja, orientando a igreja, ensinando a igreja, e o Espírito Santo tem estado até os dias de hoje, e nós temos então a mesma responsabilidade, a mesma missão que Jesus tinha, que é darmos continuidade. Agora, a responsabilidade é nossa, até os dias do fim, até o final dos tempos, até os dias do arrebatamento, principalmente depois os que ficarem continuarão na grande tribulação e terão que dar testemunho de Jesus, mas aparecerão, é outro assunto, aparecerão duas testemunhas fiéis que, aleluia, irão ser, aleluia, testemunho forte para a pregação do Evangelho, mas enquanto isso não acontece, a responsabilidade é minha e sua de fazer o que Jesus fez, que é falar sobre a luz do mundo, sobre o sal da terra e falar sobre a nossa missão e defender a autoridade que está imposta sobre cada um de nós. E sermos bem claros e entendermos uma coisa, que nós precisamos compreender, que assim como Jesus falava nesse discurso, e quando ele encontrou os seus opositores, que nós também encontramos, e que querem se colocar em condição semelhante à nossa, querem se colocar em uma postura semelhante à nossa, não tendo responsabilidade de comunhão, não tendo responsabilidade de renúncia, não tendo compromisso de estar em comunhão com Deus, de estar em novidade de vida, e querem, aleluia, exercer o mesmo direito de profeta, de missionário, querem exercer a mesma autoridade, porém, eles quando se deparam, os falsos mestres, os falsos crentes, os falsos ensinadores, quando se deparam com alguém que tem a unção do Espírito, como Jesus tinha, como nos foi concedida, a autoridade e proporção, aleluia, sem limite, o Espírito opera de forma ilimitada, conforme nós buscamos, Deus dá a cada um, não de acordo com como nós, aleluia, desejamos ou como nós pedimos, mas Ele dá de acordo com a sua vontade. Se pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos dá sim, mas precisamos estar de acordo com a vontade, como aqui no texto disse, João 8:29, ele disse: o meu Pai nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que Ele agrada. Se nós continuarmos fazendo sempre o que agrada o Senhor, é bem verdade que tudo que pedimos a Ele, Ele vai nos atender. Até porque não vamos pedir nada contrário à sua vontade, né? Aleluia! Oh, Pai, me ajuda, Senhor. Se estivermos em comunhão com Ele, nós não vamos pedir coisas que vá contrariar a vontade de Deus. Por isso, há a necessidade. Algumas pessoas estão na condição desses que se levantaram para questionar contra Jesus, porque se diziam, se intitulavam, se declaravam, se apresentavam como sendo representantes de Deus, porém, as suas vidas, os seus atos, os seus testemunhos, os seus procedimentos não condiziam, ou seja, não produziam frutos dignos de arrependimento, não produziam fruto do Espírito, mas sim produziam o quê? Obras da carne. E Jesus os reprovou, Jesus os condenou veemente sobre a condição deles quererem se apresentarem como filho de Deus. Nós encontramos no texto mais na frente, quando Jesus os chama e os intitula de filhos do diabo, né? Jesus diz: vós não sois filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. E eles se diziam filho de Abraão, assim como, irmãos, muitos em nossos dias se intitulam representantes de Cristo na terra, se intitulam como servos de Deus na terra, porém não tomam a posição de se colocarem na devida condição exigida, na devida condição que o Senhor determinou, sentenciou, para que cada um se coloque, para que possa ser considerado com
vós não fizerdes o que eu vos mando, não pode ser chamado de servo. Não pode ser chamado de servo. E ele então fala o seguinte, que há a necessidade do conhecimento. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adquirimos muitos conhecimentos seculares, né? Adquirimos muitos conhecimentos que são necessários para a nossa vida. Temos muitos aprendizados, porém, o Senhor recomenda que não devemos esquecer do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes disso, crescer na graça. Na graça, depois no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça? Trocado a miúdos, trocado em poucas palavras. O que é a graça? Para entendermos basicamente o que significa crescer na graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça, ela se manifesta de múltiplas formas, ou seja, ela não tem limitação, ela nos manifesta de formas infinitas, de formas variadas, aleluia. O Deus que usa você hoje de uma forma, pode usar você amanhã de uma forma, de uma dimensão bem maior, na proporção que você e eu nos colocamos na sua dependência, porque para Deus não há limite, aleluia. Ele é dono do tempo, da razão, Ele é quem tem o comando, o controle de tudo, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito dele está sobre nossas vidas. Nós estamos abaixo da autoridade dele, na pessoa bendita de Jesus, recebendo as ordenanças do Senhor através do professor, que é o Espírito Santo da verdade. É ele que nos ensina. Mas para termos a oportunidade de entendermos os seus ensinamentos, precisamos estarmos em comunhão. Por quê? A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aleluia, Deus. Se não se santificar, sede santos, porque eu, Senhor, diz a palavra, sou santo, né? Quem for santo, santifique-se mais ainda. Não basta apenas ser santo. É necessário que nós estejamos cultivando um novo processo de santificação. E isso acontece através de quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente, irmão, a verdade é que pode nos libertar. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. E quem é a verdade literalmente? A verdade é o oposto da mentira. E o que é a mentira? A mentira, ela é uma criação do diabo. A mentira pertence ao diabo. Jesus disse o seguinte, olha, vós sois, versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele, o diabo, é homicida desde o princípio, desde o começo, lá com a Eva e o Adão. Ele plantou a morte espiritual. Já no início, lá no céu, ele morreu espiritualmente. Com ele, a terça parte dos anjos que foi induzida juntamente com ele foram amaldiçoados. A morte espiritual, a morte eterna já se gerou ali. Depois vem Adão e Eva, e depois vem primeiro homicídio registrado na Bíblia, a questão dos dois irmãos, que o Caim matou Abel. Primeiro homicídio registrado, e hoje só tem se multiplicado, né, essa situação. Hoje tem se matado em massa por razão humana, por razão, propósito de defender o que chamam de paz, que nós sabemos que isso não é paz, né? Tirar a vida, não há razão para isto, porque ninguém é dono da vida. Então, ele diz, olha, versículo 44, vós sois do diabo. Quem é do diabo? Quem não está de acordo com a palavra.
não está de acordo com a verdade. Quem não está de acordo com o ensinamento de Jesus? Aleluia, Jesus. Pode ser eu, pode ser você. Os fariseus, os doutores da lei, eram homens cultos, homens conhecedores. E os religiosos, os judeus, eles, verdadeiramente, os filhos da promessa, a nação escolhida, eles tinham por direito Abraão como pai. Mas se obedecessem a fé, os ensinamentos, mas como não obedeciam, eles obedeciam, eram o diabo, o pai da mentira. Então Jesus os classificou, disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, vós sois dele. Jesus disse o seguinte: olha, vós, talvez pertença a ele. Jesus afirmou categoricamente: vós sois dele. Por quê? Porque as obras deles identificavam, era claro, era nítido, era mostrado que o proceder deles eram de acordo com o maligno, e não de acordo com a fé de Abraão, e não de acordo com os ensinamentos do Senhor, não de acordo com os ensinamentos de Deus, não de acordo com a verdade. Lembre-se disso. Quando eu falar em verdade, lembre-se desse detalhe, para que você possa aprofundar mais o seu raciocínio espiritual e compreender o que é a verdade. A verdade é Jesus. Então é o seguinte: ficaram de fora feiticeiros, cães, idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, aquele que é contrário à verdade, aquele que nega a Jesus. Lembre-se disso. O que é mentir? Você contar uma piada, isso é um fruto da mentira. Isso não é uma mentira, isso é um fruto, é uma consequência. Você cometeu uma injustiça com alguém, você está mentindo, isso é um fruto, isso é uma consequência. Um fruto, digamos assim, é uma obra, né? Que fruto é do Espírito, né? É uma obra, é um resultado, é uma consequência. Mas o que é realmente, originalmente, o que é mentira? A mentira é justamente o que o diabo fez lá no jardim, que foi justamente chegar para Eva e colocar diante dela uma condição de desmentir, desmanchar, dizer que não era certo o que Deus disse. Isso é que é mentira. Vamos lá para o livro de Gênesis, né? Vamos ver esse texto. Só esse versículo. Alguém quer encontrar mais rápido, me ajude? Não está marcado? Quando ele fala para a mulher, diz assim, versículo capítulo 3: mas a serpente, mais sagaz, Gênesis capítulo 3, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, um ar craseado, viu, com força, viu? Ele disse especificamente a ela, para ela. É uma homem assim, né? Português. Ele não disse por dizer. Eu estou dizendo é para você, mulher. É para ti, para tua descendência toda. Toda vai herdar isso. Eu não estou falando assim ao vento. Eu estou falando por acaso. Eu estou direcionado a você. É mais ou menos assim, né, professora? Português eu sou meio fraco, mas é mais ou menos esse sentido. Disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A pergunta, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, agora vem o que ela disse, é certo que não morrereis. Isso aqui é o que se configura mentira. Quando você desfaz o que Deus disse. Por isso que a palavra lá no Apocalipse porque, continua o texto aqui, versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ela já implantou na mulher o desejo de que a mulher não ficasse inferior. Eu posso ser igual a Deus.
já entrou, ela lançou essa seta maligna, né, na mulher e entrou. Opa, então é por isso que Deus não quer que eu coma, porque eu vou ser igual. Lembra lá que ele, antes de ser expulso, ele queria fazer um trono acima de Deus, né? Quis se comparar a Deus, ele quis ser mais superior. Pois é, aí ainda chamou o exército, a terça parte dos anjos, formou o exército dele contra o Deus. No próprio reino de Deus, ele queria estabelecer, não estabeleceu. Ele projetou, estabeleceu o reino dele. Dentro do reino de Deus. Só uma pessoa, irmão, né? A audácia, né? Então, isso, irmão, é a mentira, né? A mentira é isso. Então, quando Jesus disse, ficarão de fora os que amam e praticam a mentira. Ele está dizendo o seguinte, não é apenas aquele que conta piada, aquele que conta uma mentira por brincadeira. Isso também é pecado. Isso é consequência, isso é obra da mentira. Mas a mentira original é isso. É você negar a palavra de Deus. É você negar Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como enviado. É você negar os atributos do Espírito Santo. Aleluia. É você negar a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo. É você negar. É você dizer, aleluia, que Deus disse, mas não é bem assim. Eu posso remendar. Apocalipse diz que nem pode aumentar, nem pode diminuir. Porque se aumentar, o quê? Vai aumentar as pragas, né? E se diminuir, vai o quê? Vai diminuir o quê? As bênçãos, é assim? Não pode nem aumentar o tio e nem diminuir. Então é o seguinte, quando se fala, ele diz, conhecereis a verdade, volta no texto de João, e conhecereis a verdade. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. E o que é conhecer? E o que é conhecer? Como é que eu conheço você? Como é que você me conhece? É se nós nos relacionarmos, convivermos, não é assim? Eu começo a me relacionar com você e eu começo a saber o que você pensa, o que você acha, o que você projeta, o que você almeja, e você começa também a saber quais são os pensamentos, os projetos, o que bate com os seus, o que é contrário, né? O que a gente pode alinhar, o que a gente pode ceder de um lado, ceder do outro, ceder do outro, para a gente se alinhar. É assim, está relacionado à vida conjugal, né? A família, o outro assunto, a família constituída por Deus, a primeira e mais antiga instituição constituída por Deus, que é a família, por isso é tão perseguida, e para que se possa viver bem, viver em paz, é preciso que haja essa flexibilidade, né? Entre o casal, entre a família. Isso que é outro assunto, né? Mas é preciso que haja isso, que haja essa cumplicidade. Um suporta o outro, porque tem o amor, se é que tem Deus, se é que tem Cristo, tem o amor que suporta, que supera, que tolera. Ah, mas o amor, aqui é outro assunto, eu já vou encerrar. Hoje o amor é o seguinte, você tem que suportar, me suportar, porque você é crente, você é cristão, você é pastor, você é presbítero, você é obreiro, você é obreiro, você tem que suportar, irmão. Eu tenho que suportar, e você não. É só eu que tenho que suportar as pancadas? É só eu que sou crente? É só eu que vou para o céu então? É só eu que sou de Deus? Então tu é do diabo, tu é o perseguidor? Tu é o que maltrata? Tu é a que persegue, a que esmurra, a que judia? Tu é a que massacra? Então é o seguinte, eu sou de Deus que suporto tudo. Eu tenho que ter o amor, e você não tem que ter. Então tem que haver uma cumplicidade, um alinhamento de pensamento, de ideias, né? E tudo isso em Cristo, claro, tudo isso em Cristo, para que se possa ter uma vida sadia, ter uma vida equilibrada diante do Senhor. Bom, aí é outro assunto, né? Assunto de família, nós podemos tratar isso em outra ocasião. Bom, eles conhecereis a verdade. E o que é conhecer? É isso, se relacionar, é você ter intimidade, ter aquela comunhão, ter aquele acesso um ao outro. Eu olho para você e devido ao convívio, eu já sei o seguinte, quando você olha para mim, eu já sei o que você está querendo. Quando você olha para você, você já sabe, eu sei o que o pastor está querendo. O pastor está precisando disso. O pastor está querendo me afrontar ou está precisando de uma ajuda. Só no olhar eu já percebo. A gente conhece, né? Devido à convivência. Devido à convivência, a gente consegue identificar. E principalmente quando há comunhão entre os dois, né? Quando os dois, no caso, entre nós e a igreja, quando nós temos comunhão com o Senhor, muitas vezes
precisamos nem expressar a palavra. Só em nós gememos, aleluia, só em nós nos apresentarmos com lágrimas, o Senhor já sabe o que queremos, por causa da comunhão, por causa da intimidade entre nós. E Ele já sabe, eu sei que o meu servo está precisando, aleluia, não está mais suportando, eu vou enviar, eu vou arraiar, e atenda a minha serva, aleluia. Senhor, mas eu fui, aleluia, mas a potestade, o principado do rei da Pérsia não me deixou passar para responder a oração de Daniel. Então vai lá, arcanjo, rompe a barreira espiritual, aleluia, do mal, rompe lá e manda, aleluia, para que o anjo leve a resposta ao meu servo Daniel, porque ele já tem suportado demais. Aleluia. Deus, aleluia, ele sempre está pronto para nos acolher, nos ajudar. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembremos disso, irmão. Ninguém é liberto por si próprio, por seus métodos, pelos seus conceitos, pelas suas filosofias. Lembre-se disso, nós sabemos disso, mas não vamos esquecer. Ninguém é liberto se não for através de Jesus. Se vós estiveres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras, é uma cumplicidade, né? Vós estiveres em mim e as minhas palavras, os meus decretos, os meus ensinamentos, os meus mandamentos, as minhas ordenanças estiveres em vós. Como é que está em nós? Em nós obedecendo, né? Aleluia. Como é que me chamam de Senhor? Como é que se posta como servo se não faz o que eu vos mando? O servo faz o que o Senhor manda. Se você é servo de Jesus, então você obedece a Ele. Se eu sou servo de Jesus, então obedeça a Ele. Foi o que o Senhor disse para esse grupo. Ele diz, vocês não são filhos de Abraão. Vocês têm o direito de ser filhos, mas não são. Porque vocês não obedecem a Abraão. Porque vocês não zelam pelo ensinamento, pelos decretos de Abraão. Vocês estão transmitindo, estão demonstrando as obras do diabo. Então isso caracteriza que vocês têm, no momento, vocês perderam o direito de ter Abraão como pai. Agora o pai de vocês, que vocês escolheram pelas atitudes, pelas ações, é o diabo, porque é ele que é homicida desde o princípio, e vocês estão tentando me matar, estão tentando me calar com a verdade. Foi ele quem fez isso desde o princípio, foi ele quem enganou desde o princípio, foi ele quem inventou, aleluia, distorceu a verdade desde o princípio, e vocês continuam semeando a mentira. Então é vocês que estão com a mentira, é vocês que estão semeando o que o diabo plantou. Então vocês estão obedecendo a ele. Então vocês não podem, nessa condição, serem classificados como filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão, eles defendem a fé, eles zelam pela fé, eles protegem a fé, aleluia, eles vivem dentro das regras, das normativas da fé. Eles não vivem no seu, satisfazendo o seu ego, o seu desejo, a sua vontade, os seus conceitos. Não, os filhos de Abraão, quando vão realizar algo, eles procuram ver se está de acordo, se está alinhado com a palavra, se está alinhado com os ensinamentos, se está alinhado com a fé, se não está contrário à palavra, não está contrário à fé. E vocês não. Vocês querem saber o seguinte, se faz o que querem, o que gostam, o que almejam e pronto. Se satisfaz o ego de vocês. Então vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Lançaram mão desse direito. Vocês agora são o quê? Filhos do diabo. Vocês têm ele como pai. Aleluia. E digo mais ainda, que ele é homicida desde o princípio. O diabo é vosso pai, que é vosso pai, e querer satisfazer-lhes o desejo dele. Ele é homicida, ele foi homicida desde o princípio, e jamais, nunca se firmou na verdade. Nunca ele se firmou na verdade. E porque nele não há verdade, não existe verdade nele, ele é mentiroso. Ou seja, tudo aquilo que está contrário à palavra está relacionado a ele. E nós vimos isso, né? Na continuação da missão de Jesus, quando na tentação do deserto, né? Ele foi lá e usou a palavra, claro,
para tentar Jesus, né? Usou a própria palavra. Então, nós sabemos que o objetivo dele sempre é o quê? Usar a palavra. Outro dia, isso aconteceu mais de uma vez comigo. Um determinado camarada, um pouco próximo, não vou citar nome, eu estou em live com ele. Ele uma vez chegou um celular, isso aconteceu, acho que foram 2 ou foram 3 vezes. Ele estava ali em meio a outros colegas, mexendo em carro velho, coisa, não sabe que eu mexo com carro velho de vez em quando, né? E chegou com um vídeo daqueles, né? De prostituição. Ai, pastor. Ele foi logo dizendo. Foi abrindo o celular e dizendo, ai, pastor. Ele foi logo dizendo assim, não tem problema não, pastor. Isso aqui não tem problema não. Isso aqui é normal para o homem. Disse, realmente é normal, mas eu tenho em casa. Foi 2 ou foi 3 vezes. Depois não me ofereceu mais. Quer dizer, como é que o inimigo faz, né? Ele chega e utiliza, aí justamente faz logo isso. Ele chega logo dizendo que não, isso tem problema não. Isso não vale nada não. Se não vale nada, irmão, aí é mais um motivo para nós não querer. Não vamos querer coisa que não vale nada. Se nós somos mais valiosos do que o outro, que é a prata. Aí vamos querer coisa que não presta. Aí às vezes a gente cede para agradar, aí depois a própria pessoa usada pelo inimigo que trouxe, ela vai chegar e vai dizer, tu viu? Tu viu o irmão lá? Tu viu a irmã? Tu viu o pastor? Tu viu o obreiro? Né? Tu viu o missionário? Tu viu o presbítero? Tu viu a missionária? Tu viu como gostou daquela fofoca, daquela cena, daquele vídeo? Tu viu? Ele mesmo sai denegrindo a nossa imagem, não é assim? Né? Quer dizer, o inimigo chega lhe oferecendo a oferta e chega dizendo lá para você, não tem problema não, isso aqui está saudade, não sei o quê. Está entendendo? Aí, depois se você sai, ele chega depois para outros e sai dizendo, olha, o irmão, o pastor, o fulano, o presbítero, a cantora, o cantor, a missionária, assim. A gente estava lá e estava mais nós lá, na maior gandaia, na maior coisa. É desse jeito que o inimigo faz. Justamente para o quê? Lhe derrubar espiritualmente. Derrubar. A intenção é enfraquecer para que você ache tudo normal. E depois que você acha tudo normal, você fica cego espiritualmente, né? E você passa a ver que tudo é normal. Assim como o exemplo, Ananias e Safira acharam que era normal chegar para os apóstolos e contar aquela mentira, que foi uma mentira que custou a vida deles, né? Custou a vida deles. Contar aquela mentira dizendo que eles tinham vendido a propriedade por um preço que não era aquele preço. Aí Pedro disse para Ananias primeiramente, Ananias, a propriedade não era sua? Você era obrigado a vender para doar? Não, ninguém te obrigou. Você era obrigado a dizer que vendeu pelo preço que não foi o preço para poder reter o resto do dinheiro. Você não podia dizer que eu vendi a propriedade por 100, mas eu só vou dar 50, porque os outros 50 eu vou resolver outra coisa. Aí a mulher, combinada com ele, fez a mesma coisa. Os dois morreram, não foi? Morreram nos pés do apóstolo. Os dois morreram. E por sinal, até um não teve a oportunidade de ver o outro morrendo. Primeiro, Ananias morreu, e quando a mulher chegou, que morreu também, Pedro disse, tá aí os que levaram teu marido para enterrar, para sepultar. Vão levar tudo também. Ela nem viu o sepultamento dele, não viu nem ele morto, né? E ele também não teve a oportunidade, que ela tinha morrido, de ver ela morta. E foi por causa do quê? De uma mentira. Mas mentira esta, porque eles tinham comprometido o quê? Comprometido sobre o que o Pedro disse. Não mentisse aos homens, mas mentisse ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Mentisses a Deus. Mentisses a Deus. Por quê? Porque justamente era um propósito que a igreja tinha feito naquela ocasião, devido à perseguição que estava acontecendo sobre eles, a igreja estava percebendo que a coisa não ia ficar boa para eles, e eles também já aguardavam naquele tempo, alguns teólogos dizem que eles já aguardavam naquele tempo o arrebatamento, viu?
já aguardavam o arrebatamento, porque Jesus tinha há pouco tempo sido levado aos céus, e eles viram como é que tinha sido, que Jesus tinha sido levado vivo, e eles sabiam que o arrebatamento ia ser algo comparado àquilo. Então, como eles viram Jesus, os que viram Jesus sabiam o seguinte, que aquilo para ele não era mais novidade, porque tinham os que viram Jesus testemunharam quando Jesus foi subindo. Aí eles entenderam o seguinte: aconteceu do jeito que Jesus disse, e vai acontecer conosco como é prometido. Eles aguardavam o arrebatamento naquele tempo. Naquele tempo eles aguardavam o arrebatamento. E por conta disso também, eles entraram em um acordo para o seguinte: quem fosse de melhor condição, desfizesse de tudo, vendesse tudo, porque iam ficar só aí para ser destruído pelos outros, e enquanto tinha muitos irmãos passando necessidade, então vendesse. Rapaz, você tem fazenda, venda a fazenda e traga o dinheiro para nós depositar aqui, para a gente distribuir para o mais necessitado, fazer obra social, fazer buscar ali. Não é para nós comprar cavalo para nós andar, não, nem camelo, não. É para nós, aleluia, não é para ajudar a nossa casa, não. É para nós ajudar os que estão precisando mais do que nós, aleluia, para fortalecer aqueles que estão necessitando do pão, né? Então, eles fizeram isso também porque acreditavam que o arrebatamento seria naqueles dias. Para você ver como o arrebatamento está perto, viu? Porque já naquele tempo eles esperavam o arrebatamento. Bom, mas isso aí é outro assunto também. O nosso propósito aqui é falar sobre a nossa missão, que é a mesma de Jesus, e a autoridade que também nos foi conferida da parte de Deus, através da pessoa bendita de Jesus. Aí ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmão, quem liberta é Jesus. Então, se algum de nós temos alguma pendência, alguma coisa que está difícil de nós se libertar, irmão, procure conhecer mais Jesus. Vá ao pó, vá na madrugada, vá no meio-dia, faça um sacrifício, faça um jejum, faça um sacrifício, faça uma renúncia, diminua a comida, faça um sacrifício, diminua o relacionamento, a questão da intimidade conjugal, você que é casado, em comum acordo com o companheiro, com a companheira, diminua mais, tente diminuir mais aquilo que mais lhe apraz, atender aos seus desejos, seus sentimentos, e procure buscar mais comunhão, mais intimidade, porque é o seguinte: só quem vai te libertar, nós pregamos muito isso, sobre a pessoa que está oprimida, a pessoa que está passando por uma depressão, nós pregamos muito isso, que Jesus que liberta ela, não é verdade? Mas no nosso caso, quando nós estamos passando por alguma situação de alguma dependência, irmão, nós temos que lembrar que a receita também é para nós, primeiramente para nós, viu? Só Jesus que pode libertar, é só Jesus. Então a nossa solução é se aprofundar, a buscar, a ter mais intimidade, a fazer um sacrifício. Se não estiver conseguindo, se encoste em alguém, peça ajuda a alguém que tem capacidade, que está do seu lado, algum irmão, um pastor, a irmã, um irmão. Peça ajuda a aquele que você está vendo que está mais de pé no momento, porque amanhã depois pode ser eu que precise. Pode ser você, se você está de pé, eu vou pedir a você: fulano, me ajude em oração, vamos me ajudar em oração, vamos fazer uma consagração mais eu, vamos fazer um propósito mais eu, vamos entrar num objetivo aí, porque eu estou sem força, né? Porque amanhã pode ser que seja eu que precise e você esteja mais preparado, amanhã pode ser você que esteja precisando e eu esteja mais preparado. Então nós somos irmãos, nós vivemos em comunidade, em comunhão, para isso, para nós, aleluia, termos sinceridade uns com os outros. Vou falar de sinceridade, lembremos disso, viu? A mentira, tudo aquilo que distorce da verdade está relacionado ao diabo, viu? Nas cartas nós vamos encontrar, nas epístolas, Paulo, João também falando sobre isso, Tiago, Judas, né? Que quem mente, irmão, quem mente não está procedendo, naquele momento não é procedência de Deus. Esses judeus, eles tinham por direito a fé de Abraão, o pai Abraão, mas eles perderam o direito por causa das ações, das atitudes dele. Assim somos nós. A gente fica mentindo. O que é mentir? De novo eu vou dizer: mentir não é só você contar uma piada, contar uma brincadeira. Isso é resultado dela. Mentira é quando você nega a veracidade de Jesus. E quando você procede desta forma, você está negando as verdades de Deus. Está negando as verdades de Jesus. Por qualquer
grau que seja pequeno, mas tudo aquilo que não está de acordo com a verdade está relacionado à mentira. E se está relacionado à mentira, tem ligação com o diabo, tem ligação com o maligno. E se nós continuarmos, nós vamos ganhar o título igual os judeus aqui ganharam, de que nosso pai não será Deus, mas será o diabo. Porque a gente já só pensa em defraudar, em mentir, em enganar, em injustiçar, ou seja, matar alguém espiritualmente, né? Aí já só pensa o seguinte, de pregar de qualquer jeito e dizer que de qualquer jeito vai para o céu, estão ensinando errado. Dizer que alguém vai para o céu de qualquer jeito. Hoje eu passei por uma determinada pessoa e, irmã, mas a irmã estava vestida de um jeito que parece que era só a pele, sabe? E daquelas irmãs bonitas, sabe? Pessoa nova, pessoa bonita, corpo bem robusto. Mas é irmã. Eu passei, Pai Senhor. Mas irmão, mas isso é paz mesmo, né? Andar nu no meio da rua. Andar nu que você olha assim, parece que se andasse nua, esconderia. E alguns irmãos também têm essa arrumação, tem andar nu, né? De vez em quando tem uns irmãos aqui, eu estou falando que eu vi hoje, né? Que a gente sempre vê, né? É comum, né? Que você olha assim, às vezes está com a roupa tão apertada que mostra mais do que se estivesse nua. Que se estivesse nua, vê até as banhas cobrir um pouquinho, né? A roupa é tão apertada que a coisa espremida, né? E a roupa assim espelhada que você olha assim, né? Aquele espelho, sabe? Que é uma coisa mesmo que criaram mesmo para chamar a atenção dele, sabe? Para chamar a atenção. Aí pai do seu mãe fica assim, meu Deus, isso é paz mesmo, né? Que paz é essa que não transforma, né? Aí eu cheguei e falei para minha esposa, que paz é essa que não muda? Que espírito é esse que não muda? Que a pessoa não tem mudança de vida, né? Às vezes tem uns irmãos aqui mesmo quando aparece, né? Apareci por ali, às vezes eu vi em cima da moto, às vezes eu via, hoje a gente vê, às vezes eu vejo mais vestidinhos uns ali, né? Em cima da moto, né? Às vezes quando eu estava ali, irmã Jaqueline, viu? Eu estava por ali em cima da moto, meu Deus, uma coisa feia, né? Só de calção de dormir. Jesus tem misericórdia, né? Calção de dormir que alguns usam, né? Que eu particularmente uso mais calção de cada um. Se quiser dormir, não tem problema assim, né? Mas calção de dormir, misericórdia, em cima de uma moto, para cima e para baixo. Aí de noite tá, eu quero trabalhar, meu Senhor. Ô glória! Aonde, meu irmão? De gravata. Aí eu costumo dizer, né? Já que haver uns irmãos que saem aqui, obreiro, né? Aí quando o irmão sai aqui com os calção sem a peça de baixo, sem a cueca, a verdade é essa, né? Com os peitos cabeludos, sem camisa, aí sai no meio da rua e tá normal. Aí quando é de noite tá no culto todo de paletosado. Por que não vem pro culto de calção também, meu irmão? Por que não vem pro culto de calção? Aí quando tá no culto é todo de paletosado, igual eu tenho aqui, toda arrumadinha, todo não sei o quê. Até a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Até a paz do Senhor é diferente, né? Aí quando está na rua, no mercado, é sem camisa, com os... não é só mulher que anda nu, não. Tem um bocado de marmães também andando nu, viu? Que são crentes e que são obreiros da casa do Senhor, até pastores, cantores. Irmão, isso não é transformação. Isso não é ali símbolo de a roupa não salva, a roupa não quer dizer nada, a roupa não sei o quê. Pois ande nu, infeliz, continue nu para ver se tu vai ser salvo. Continue com a nudez. Continue, ela não semeando a lascívia, continue, atraindo as pessoas, provocando o desejo nas pessoas, continue fazendo a obra do diabo para tu ver se tu vai ser salvo, quando chegar no dia do juízo, da prestação de contas, para saber se o Senhor não vai te cobrar, continua semeando isso, continua indo para a praia de fio dental, fica lá, continua indo de sunga, tu que é homem, continua, vai, tu pode ir para a praia, mas tu não pode escolher uma hora que tenha menos mulher nua lá, menos homem nu. Você não pode escolher um canto mais reservado. Você não pode ir tomar banho vestidinho direitinho. O pescador não vai pescar, ele não vai todo vestido. Jesus não ia vestido. Por que que tu tem que ir justamente na hora que tem um bocado de mulher nua? Por que que tu tem que ir na hora que tem um bocado de homem nu e tu também tem que estar nu lá? Por quê? É porque tu não é liberto. Porque se tu for liberto, é porque é o seguinte, a verdade ainda não foi conhecida. Você não conheceu Jesus. Você
claro. O Evangelho é claro. Nós não precisamos, aleluia, rodear. Aqui diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele que liberta. Mas Ele só liberta se você deixar Ele libertar. Porque Ele liberta através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse negócio de roupa que não tem nada a ver, isso é mentira, viu? Isso é mentira. Ninguém nunca viu numa revelação um anjo nu, não. Nem de cueca, nem de calção, nem de roupa de banho. Os anjos são tudo vestidos. As túnicas dele. Isso é um espírito, viu? Isso é um espírito. Aí você quer dizer que roupa não vale nada. Pois continua andando nu, continua para você ver o que vai acontecer. Se roupa não houvesse nada, quando Pedro estava despido e Jesus apareceu, ele pulou dentro d'água com vergonha de Jesus, de respeito. Viu? Se a nudez fosse normal, está mostrando, o Senhor não teria punido o filho de Noé, não foi? O filho de Noé não foi punido? Noé. Não foi? Porque viu a nudez do pai e ainda saiu contando para os outros. Até alguns pais têm essa arrumação de ficar nu na frente dos filhos, né? A gente vê isso às vezes acontecer, a gente sabe que... Aí é o seguinte, isso não vale nada. Continue assim e esqueça do que a Bíblia diz. Para você ver o que vai acontecer lá na frente. Você está semeando uma semente mal para os seus filhos lá na frente fazer e vai dizer assim: eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. E aprendeu o que é errado. Porque não custa nada fazer o que é certo, né? Fazer o que é certo. Para quem quer ir para o céu. Agora, para quem quer ficar por aqui, para quem quer ir e viver de qualquer jeito, para quem não quer transformação, irmão, mudança só acontece através da pessoa bendita de Jesus. E Ele usa através do Espírito Santo que Ele nos entregou. E o Espírito Santo só habita em templo, em pessoas que buscam ter comunhão com Ele. Lembre-se disso. Uma cervejinha não faz mal. Não tem problema, beba logo uma caixa. Porque quem bebe um gole não tem problema. Beba logo a noite toda. Qual a diferença que faz? Qual a diferença que faz? Não faz diferença nenhuma. Se não faz mal, não faz mal. Mas é só um pouquinho. Isso é mensagem negativa. Aleluia. Se faz mal, faz mal. Faz mal. O que faz mal pouco e faz mal muito. O que é errado pequeno e é errado grande. Não é só errado grande, não. O que é pecado pequenininho e é pecado grande. Só uma mentirinha, isso não vale nada não. Mas vai juntando uma mentirinha, vai juntando outra mentirinha e daqui a pouco fica uma mentirona, né? Fica bem grandão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, transformação, mudança, né? Regeneração. Lembrando que o Senhor nos revestiu de autoridade para fazermos uma missão. Lembre-se, fomos enviados, que nem Jesus, e fomos, a partir do envio, fomos comissionados e fomos revestidos de autoridade para fazer a sua obra. Por quê? Porque a obra, como foi dito, a obra é de Deus, a missão é de Deus. O Evangelho é pregado a partir da direção do Espírito Santo. Lembra que quando Paulo teve uma ocasião em que, estava até lendo isso, ver se eu acho aqui, em Atos dos Apóstolos, que Paulo saiu para pregar numa cidade e o Espírito Santo impediu, lembra? Me ajude aí, por favor. Graças a Deus que aqui tem um vento bom, né? Pega esse papel aí, por favor. Olha, irmão, quem comanda é o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. É Ele que está no comando, no controle. Deixa eu aqui rapidinho. Só para nós confirmarmos. Teve duas ocasiões que o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra, viu? Foi de pregar a palavra, não foi de outra coisa não. Foi dois cantos que ele ia e foi impedido, que eu não estou lembrado agora. Se os irmãos lembrarem.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele que pegou essa mensagem aqui? Foi. Foi a que a gente pegou aqui. É que o Espírito queria que ele atravessasse a Macedônia, não era assim? Foi, Glênia? Sim, no capítulo. Pronto. É no capítulo 16 de Atos, não é isso? Glória ao Santo Deus. 16. Pronto. Verso 9 e 8. Pronto. Verso 8 diz assim. Verso 7. Quando chegamos à fronteira de Missa, tentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E ele tinha problema com o diabo, né? Mas o Espírito Santo não permitiu naquela ocasião. Então, quem está no comando é ele. Eles queriam ir para o canto, mas o Espírito Santo vai para outro. Às vezes você quer, eu vou ali fazer uma oração na casa do irmão, eu vou aqui fazer uma oração aqui em casa, às vezes o Espírito Santo se levanta e vai em canto fulano. É assim? Não é assim? É porque ele está no comando. Ele que está no comando. Aí o versículo 9, no versículo anterior, diz assim, versículo 6. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número em cada dia. Atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos 2 vezes aqui, nessa ocasião, viu? Na Ásia e na fronteira da Mícia para ir para Bitínia. O Espírito Santo não permitiu. Não permitiu porque queria que eles fossem para a Macedônia, não é assim? Para a Macedônia. Então, é ele que está no comando, irmão. Ele que está no comando de fazer a obra. Ele, mesmo sendo para você fazer a obra, mas tem que estar na direção dele. Porque se não tiver, você vai ficar fazendo a obra, aleluia. Se você não tiver comunhão, se você não tiver intimidade, você vai ficar fazendo a obra, mas o seguinte, o que acontece é que importa que o evangelho seja pregue, mas quem pregar por top ganância, por outro motivo, por querer ganhar fama, não tem problema. O evangelho foi pregado, mas a pessoa não recebeu nada. O dia do juízo vai ser sentenciado, não é assim? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, é importante, estamos falando sobre a missão e a autoridade, viu? É importante nós estarmos dentro do propósito de Deus. Saber o que Deus nos comissionou. Para onde Ele nos designou. Para que direção Ele tem nos levado. É Ele. Eu, particularmente, já teria saído daqui e ido para outros lugares. Um dos lugares seria retornado a Pecém. E o propósito não era outro. Não era ganhar dinheiro, não, que lá tem condição de ganhar dinheiro por lá. Que tem muita firma por lá. E tem época que está melhor o negócio. Agora não está tão bom. Mas o propósito é abrir igreja lá. Mas até aqui o Senhor não permitiu. Quero ir a Messejana para abrir uma igreja lá. Mas já tenho tentado abrir esse trabalho lá. De estar tendo uma movimentação para lá do obreiro. E está acontecendo. Mas ainda não aconteceu da forma que a gente quer. Mas por mim eu já teria estado lá e teria vindo. Eu teria, na minha vontade, teria ido para o Rio Grande do Norte, não sei qual a cidade. Teria Rio Grande do Norte, uma das cidades seria Mossoró. O pensamento meu, de abrir o trabalho. Eu não quero ir para botar uma firma, para ganhar dinheiro, para fazer show, para tentar tocar nos bar, para ganhar dinheiro, ganhar fama com bebo. Não, eu quero ir para fazer a obra. Mas o Senhor tem nos segurado aqui com as revelações, com as visões que Ele tem nos dado, tem nos sustentado aqui em meio às lutas, em meio às perseguições, aleluia. Então nós temos também procurado estar. Quantas vezes a gente tem questionado o Senhor, mas ainda aqui, mas o Senhor tem confirmado, e tem mostrado, e tem segurado, e tem dito o que vai acontecer ainda, coisas que não aconteceram. Recentemente agora estão passando esses asfaltos aqui, mas há tempos atrás Deus havia mostrado isso para nós, através da pessoa da irmã Maria Luísa, que Deus abençoe e guarde. Deus havia já revelado isso para nós que iria acontecer, mas tem algo mais para acontecer e nós continuamos aqui quando isso acontecer. Tem outras coisas para acontecer que nós continuamos aqui dentro das visões essas que Deus entrega a nós, não é que os outros chegam e entregam, não. São experiências pessoais, aleluia, e que ninguém tira isso de nós. Nós temos nos mantido, inclusive nós, desde o dia que nós viemos para essa cidade, viemos trazendo o evangelho como missionado
e com a responsabilidade ministerial pelo Ministério de Assembleia de Deus de Calcaia, pastor Francisco Erivelto Gonçalves, saudoso pastor, Deus o abençoe, nosso querido, porque tem muito respeito, mas não viemos remunerados pelo ministério, viemos por decisão própria e conta própria que Deus tinha nos dado, nos concedeu. Passamos um tempo com o ministério, estabelecemos, aí depois saímos, assumiram e continuamos a igreja. E estamos aqui com o trabalho, temos passado altos e baixos, temos alugado aqui, passamos um tempo no canto, passamos um tempo no outro, entrega porque não dá para pagar aluguel, passa um tempo no outro, aluga de novo, entrega porque não dá para pagar aluguel. Estamos aqui, mas há tempo que nós estamos com a igreja estabelecida, o trabalho estabelecido, porque viemos numa visão missionária. Aleluia! Lá no PC nós temos o projeto de abrir o trabalho, tem lá até hoje um trabalho, um nome na parede, uma parede que nunca foi reformada na frente, que por sinal foi eu que pintei com as minhas mãos que Deus me deu. Pentecostal com letra azul. Se você buscar no Google, você vai ver lá que está lá o nome da parede lá, Pentecostal. Tá até hoje, lembra, meu marido, esse nome que eu tive um maior trabalho para pintar, desenhar esse nome com as minhas mãos sem conhecimento, sem nada para pintar com tinta óleo. Está lá até hoje, que lá já foi obra lá, nesse salão de outro ministério, e está lá fechado para fazer uma obra, e o nome continua lá. E o nome da igreja hoje é Pentecostal, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está no negócio, Deus está nesse negócio, aleluia. E ele fica segurando que a gente quer fazer de um jeito, mas o jeito é do Senhor. Então, amados, que nós possamos conhecer mais e conhecer, prossiga em conhecer mais ao Senhor, tenha intimidade com Ele, para que Ele venha nos libertar. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Ele não nos libertar, nós nunca seremos livres. E lembre-se disso. Qualquer coisa que esteja contrário à verdade, qualquer coisa que esteja relacionada à mentira, não importa se é na minha vida, pastor, se é o presbítero, se é a missionária, se é o cantor, se é o irmão que gosta de fogo, não importa. Qualquer coisa que esteja relacionada à verdade é Jesus. E qualquer coisa que nós ceda para o lado da mentira, contrário à verdade, é o diabo em nossas vidas. A gente tem que admitir isso. Enquanto nós não enxergarmos, a gente vai sofrer as consequências. Eu tenho dito que, ultimamente, Deus tem nos dado, eu tenho sentido isso com a minha família e a minha esposa, em especial, que é quem está mais do meu lado, né? Claro, o Israel mesmo que tem estado comigo, a minha esposa tem sido a coluna forte que Deus levantou para estar do meu lado nessa obra, né? E eu tenho dito que, ultimamente, amados, o Senhor tem nos dado uma nova dimensão, uma nova experiência, um amadurecimento. Nós temos uma nova dimensão espiritual. Algumas coisas, você pode ter certeza, você que está nos ouvindo aí, na rede social, vai nos ouvir, nós estamos em pequeno grupo. Mas eu também não me preocupo com isso. Eu desejo ter multidões. Claro que é o pastor que não deseja, todo mundo quer pregar, não tem multidões, né? Quer cantar, não tem multidões. Mas muita gente é muito problema. Pouca gente tem problemas. Mas muita gente tem muito problema. Multidão é multidão de problema. Quanto mais gente, mais problema o pastor vai ter para resolver. Eu costumo dizer que Deus tem nos colocado numa dimensão extraordinária. Nesse grupo pequeno que nós temos, Deus tem revelado coisas tremendas para nós sobre os irmãos, viu? Sobre os irmãos. Então você que está conosco, se coloque porque Deus tem nos mostrado coisas particulares. Algumas coisas a gente não deve dizer, porque tem isso também. Tem experiência com o tempo. Tem coisas seguintes que Deus mostra e no começo a gente quer dizer a pessoa. E tem coisas que Deus mostra não é para dizer, é para você orar por isso. É para você ajudar em oração. É para você trabalhar no lado espiritual. Porque às vezes a pessoa não está preparada para entender e compreender aquilo. Então, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos vivendo uma dimensão bem diferente e eu considero, com minhas palavras, uma dimensão superior, uma dimensão maior. E eu me sinto como se fosse, sem demagogia, sem hipocrisia, como se fosse pastor de uma igreja grande, pela forma que Deus tem agido em particular conosco, comigo, com a minha esposa e com as filhas que têm estado muito ao nosso lado. A irmã Plena, por exemplo, é um dos exemplos, não desprezando as demais, né? Não desprezando as demais, mas Deus tem falado de uma forma assim, sobrenatural.
no mundo espiritual dele. E tem revelado coisas profundas. E tem uma coisa, um detalhe. Ultimamente eu não tenho trabalhado com revelação, libertação. Mas desde o começo da fé eu creio nisso. Eu nasci dentro do trabalho de libertação. Vi muito empurra, muito derruba, muito empresta a cabeça e joga no chão. Eu não aposto esse tipo de coisa, mas eu creio em mistério, creio em revelação, eu creio em libertação. Então, se acontecer, já aconteceu comigo em culto campal, isso, já aconteceu comigo em culto em meio a um grupo de poucas pessoas, de muita pessoa, mas já aconteceu também em culto campal. E se algum dia nós estivermos aqui no culto aqui, ou no culto campal, e os irmãos verem alguma pessoa até crente, viu? Até crente, que seja daqui, que seja de outra igreja, que seja não crente, caindo endemoniado, não se aperreie. Porque isso é natural, eu acredito, eu creio nisso, isso já aconteceu em outros tempos. E nessa dimensão que nós estamos vivendo, eu estou vendo que vai acontecer algo desse tipo. Cura, libertação, porque eu creio, tenho buscado isso, eu defendo esse lado, dentro da palavra, eu creio. E não espero que Deus mande ninguém lá de fora para vir orar por libertação aqui, não. Deus vai trabalhar conosco mesmo, através do louvor ungido, a sua oração ungida, através da pregação ungida, da palavra ungida. Aleluia. Aqueles que se colocarem, Deus vai usar, Deus vai amar. E aqueles que não se colocarem, vão certamente até padecer algumas situações como essa. Então, você que está conosco, se coloque, se prepare cada vez mais, porque a obra é de Deus, nós somos de Deus, e lembre-se, temos que estar na verdade de Deus. Vamos fugir de tudo aquilo que está relacionado ao diabo. Ou seja, o diabo é tudo aquilo que está contrário a Deus. O que está contrário a Deus é tudo aquilo que está ligado à mentira. Algumas brincadeiras é fruto, é obra da mentira. Mas tudo é pecado. Então vamos procurar se consagrar, procurar se preparar para que Deus venha nos abençoar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que nós deixemos o Filho nos libertar, que é a palavra de Deus. Nós fomos comissionados. Se você está aqui conosco, é porque Deus também lhe comissionou, Deus lhe chamou e Deus tem uma grande obra na tua vida. Se você está me ouvindo, é porque Deus tem algo também na tua vida, aleluia, e Ele quer também te capacitar. Por isso Ele tem te colocado no nosso meio. Se coloca, se levanta, se prepara, aleluia, se converte em nome de Jesus. Se está andando nu, procura roupa para se vestir. Se está andando de forma errada, se está participando de coisa errada, procura se sair disso, procura renunciar. Foge do erro e se consagra, se apresenta nos pés de Jesus enquanto é tempo, porque chegará o tempo que Ele irá chamar para uma prestação de conta. Aleluia! Feliz é aquele que tem esta oportunidade. Não espere pelo leito, não espere pela dor, não espere pelo sofrimento, muito menos espere pelo juízo. Esteja preparado, esperando o dia do arrebatamento do Senhor, o arrebatamento da igreja. Por isso, esteja em comunhão, esteja em integridade de vida, esteja andando na verdade que é a palavra de Deus. Deixa a palavra te transformar. É ela quem regenera. Que Deus, em Cristo, nos abençoe e nos fortaleça. Alguém me diga agora aí, por favor. Pronto. Aqui para encerrar. Encerrar com a oração, em nome de Jesus. Grandioso é o Senhor. Eita, Pai, o Senhor é grande. Aleluia. Grande, Aleluia. grande é o Senhor. Glória a Deus, né, irmão? Que maravilha, uma palavra poderosa de libertação, Aleluia. de ensinamento para a gente poder andar na presença do Senhor. Glória. Né? Tudo aquilo que não vem de Deus não é verdade. Porque a verdade é Deus. Não é isso? Então, nessa noite, a palavra ela foi proveitosa. E a Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Né, irmão? Não é o homem. Aqui foi pregado a palavra viva e eficaz, a palavra que salva, que liberta o homem do pecado. Amém? Essa palavra foi maravilhosa. Ela salva, aleluia, o Brasil e o mundo inteiro. E todos aqueles, aleluia, que quiser se libertar. Amém? Vamos orar. Quem quer oração?
eu peço oração por mim e minha casa. E na quinta-feira nós teremos o culto de adoração ao Senhor. Aleluia. A irmã Jaqueline é a dirigente do culto. E o presbítero Inês, que nos fala, é o pregador da palavra de Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, muito obrigado por o Senhor ter falado esta noite ao nosso coração. Senhor, nós cremos nessa palavra, cremos que o Senhor é a verdade. Pai, liberta, transforma a nossa vida para melhor. Deus, se há algum empecilho, meu Deus, em nossa vida, que seja, Pai, aleluia, aniquilado no poder que há na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua graça. Senhor, que haja libertação, que haja cura em nosso meio para a Tua glória. Nós queremos e nós cremos, aleluia, que o Senhor é o Deus que liberta ainda e que salva o homem do pecado. Leva-nos em paz ao nosso lar. Abençoe esta obra, o pastor Esvaldo, sua família, a minha família, Pai, a família da irmã Jaqueline. Tome a frente, meu Deus, da vida do irmão Sérgio ali, meu Pai, em Areia Branca, meu Deus, aleluia, dá um livramento a teu filho, ser com ele, meu Deus, aleluia, onde quer que ele vá, Senhor, acampa os seus anjos sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pela minha mãe, Pai, cura a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, cura, meu Deus. Visita esta noite a tua serva, aleluia, queremos ver a tua serva, Pai, dando testemunho das tuas maravilhas, meu Deus. Continua nesta obra. Nós cremos no poder da revelação, nós cremos no poder da libertação. Usa, Pai, os poucos que tem, Senhor, neste lugar, para a tua glória, Senhor. Meu Deus, se tem alguém aqui em nosso meio, Pai, aleluia, que precisa ser liberto, liberta, nós damos lugar, Senhor, ao Teu Espírito Santo. É o que eu te peço essa noite e já te agradeço em o nome de Jesus. E o pastor dando as bênçãos apostólicas para a glória de Deus. Glória a Deus, deixando som. Aleluia. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja eternamente com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Senhor, aleluia.